Mas agora a gente vai falar mesmo com um especialista em segurança pública, o professor Antônio Jorge Melo. Bom dia, professor, bem-vindo, viu? Obrigado. É uma honra receber o senhor aqui, até porque os dados são estarrecedores, principalmente em relação a homicídios. Foram registrados mais homicídios em 2010 aqui na Bahia do que no Iraque, um lugar que vive em guerra. As operações policiais, vamos começar por aí. O senhor acha que são suficientes para resolver a questão da segurança pública? São necessárias, mas não podemos apostar apenas na vertente repressiva. Tá? Você estava falando nesse instante sobre a questão da climática. Então, nós temos que tomar medidas de recuperar os danos que nós já causamos ao meio ambiente, mas também temos que prevenir. Então, assim, a segurança pública trabalha nas duas vertentes. Você tem que trabalhar na prevenção e trabalhar, evidentemente, na repressão. Porque a impunidade é um fator preponderante também no cometimento de delitos. O senhor deve ter visto ontem sair uma pesquisa de uma organização chamada Human Rights Watch. É uma organização americana, critica nosso tratamento dos direitos humanos, o abuso policial, a tortura e diz que 44% da população carcerária ainda está sem julgamento. Isso seria responsável pela superlotação. Quais as soluções do nosso problema aqui no Brasil, professor? Olha, primeiro, assim, realmente nós temos assim, fatores indicadores de impunidade. Segundo o Conselho Nacional do Ministério Público, somente aqui na Bahia nós temos mais de 7 mil inquéritos, sem serem elucidados a autoria em relação a homicídios. É verdade. O número de processos que tramitam na Justiça também é excessivo. Nós temos que modificar nossa legislação processual penal e penal para poder agilizar e diminuir o número de recursos. Porque muitos desses recursos são responsáveis também por esse excesso de processo ainda em tramitação. Por que tantas mortes, professor? Banalização da vida. Nós estamos passando por um processo, Bauman fala muito assim na modernidade líquida, e dentro dessa modernidade líquida, a vida humana está perdendo valor. Mata-se por um tênis, mata-se por alguém olhou e eu não gostei da forma como me olhou. Isso é um dado cultural. O enfraquecimento dos mecanismos de controle social. A começar pela própria família, né? A família está em crise, a religião está em crise, o Estado está em crise. Perfeitamente. O senhor atribui ao aumento do consumo de droga, de crack especialmente, tanta violência? Também. Nós não podemos atrelar a violência somente às drogas ilícitas. Temos que nos lembrar que o álcool é uma droga lícita e também está associado a cerca de 80% dos atos de violência praticados. Os delitos de trânsito que nós não costumamos associar à violência, tem o álcool também um fator propulsor importante. Agora, o narcotráfico existe no mundo inteiro. E na Europa e nos Estados Unidos tem ocorrido um decréscimo do número de homicídios. Quer dizer, então, que na Europa e nos Estados Unidos os homicídios têm diminuído e aqui tem aumentado? Embora as drogas não tenham diminuído. Então, assim, nós não podemos atrelar somente esses homicídios às drogas. Compreendo. Até porque quando nós fazemos isso, nós corremos o risco de deixar de procurar as verdadeiras causas. Atribuir-se ao crack, né? Atribuir-se à maconha. A maconha matou, sim. Se um fardo de maconha cair na cabeça de alguém, provavelmente vai matar. Tá? Mas a maconha em si não, é o homem, é o ser humano. O tráfico de armas associado ao tráfico de drogas, né? O descontrole de armas. Porque nós temos Estados Unidos, em vários estados americanos, o comércio de armas é liberado. Mas nós não temos, apesar dos serial killers, que de vez em quando o noticiário nos mostra, mas o número de homicídios, proporcionalmente, tem diminuído. Entre nós, tem aumentado. E essas medidas, por exemplo, agora os policiais federais estão impedidos de atirar em bandidos em fuga, não é? Essas medidas que são tomadas, o senhor acha que ajudam a resolver nosso problema? Ajudam. Na realidade, essa diretriz foi editada agora no início do ano, ela incorpora princípios da legislação internacional. Existem 2 documentos da ONU, o Código de Conduta dos Agentes Encarregados da Aplicação da Lei e os princípios básicos para o uso da força e da arma de fogo. Durante muito tempo no Brasil nem se falou nesses documentos. Por quê? Porque eles obrigam muito mais o Estado, responsabilizam muito mais o Estado do que o próprio funcionário do Estado encarregado de prover a segurança. É questão cultural. Por exemplo, eu fui treinado, eu fui educado a disparar o tiro de advertência. A legislação penal militar ainda estabelece que o sentinela deve disparar um tiro de advertência se uma instalação militar sofrer uma ameaça de risco. Então, assim, a ideia do governo, provavelmente, com vista já à Copa do Mundo, é começar a mudar essa cultura. Esse trabalho já vem sendo feito pela Senasp e o governo estadual tem investido também nisso, essa capacitação. A gente não pode atribuir também a violência apenas a pessoas. Porque o secretário, porque o governador, porque o comandante. Nós sempre buscamos alguém para culpar, né? E é um contexto.
Não adianta, é uma convergência. É uma convergência de fatores. É, uma convergência de fatores, assim, que a gente vê, inclusive, uma necessidade de um reordenamento social, talvez, não é, professor? Com certeza. Porque o problema, a ponta, é a polícia. A ponta é o que a gente mostra para você, já é o final ali daquela história toda, que é o bandido preso, o bandido trocando tiros, enfim. E o antes? Por que aquele bandido foi parar ali? Essa é a raiz, não é, professor? Em alguns lugares, quando você convive em determinadas comunidades, você é capaz de dizer o nome da futura geração de transgressores da lei. Tá? Então, assim, agora mesmo vimos um cidadão que praticou 20 homicídios. Se nós formos ver a história de vida dessa pessoa, existe um link, né? Se não houver um problema psíquico, tá? Existe um link social. Um link de abandono, um link de violência, porque por trás de toda violência, não raro tem uma pessoa violada. É verdade, é um rapaz novo, 20 e poucos anos. Enfim, são tantos casos, todos os dias a gente mostra. Agora, professor, em relação aos motivos, será que existe uma herança cultural de nós brasileiros em relação a isso? O senhor leu Raízes do Brasil? Sim. Sérgio Buarque de Holanda, o livro de 1932, é o pai de Chico Buarque. É muito interessante, é um livro pequeno e bom de ler. E fala um pouco sobre a nossa herança, a nossa miscigenação. Tem a ver com a herança cultural isso nosso? Tem. Apesar de nossa bandeira não ter o vermelho, porque normalmente na heráldica, quando se trata de heráldica, o vermelho da bandeira significa que houve derramamento de sangue na construção daquele Estado-nação. No caso do Brasil, nós não temos o vermelho, porque nós temos as cores da família real portuguesa. Mas a história do Brasil é uma história de derramamento de sangue. Muito sangue indígena, muito sangue negro foi derrubado, mas a história não registra. Nós não somos esse país pacífico e cordial que nós costumamos prolatar. Evidentemente que nós temos características positivas, né? Não podemos dizer que nós somos totalmente errados. Claro. Mas existem dados culturais, sim. Nós somos violentos. Se nós duvidarmos disso, peguemos as estatísticas de violência doméstica. Um país que precisa de uma lei para proteger as mulheres. Um país que precisa de uma lei para proteger as crianças. Um país que precisa de uma lei para proteger os idosos. Um país que precisa de uma lei para proteger os afrodescendentes. Um país que precisa de uma lei para proteger os homossexuais. Não é um país violento? É verdade. E inconsciente, talvez. Sim, sim. Né? Parece faltar consciência, inclusive em relação às operações policiais. Como é que o senhor vê a abordagem policial? O senhor que é especialista, enfim, que tem uma formação sólida. Assim, nós somos seres culturais, nós aprendemos a ser de determinada forma. Né? Então, sim. No Brasil, nunca se deu muita atenção à questão do uso da força. É como se a polícia tivesse uma espécie de uma carta branca para poder agir. Contanto que essa ação fosse voltada para a pessoa certa. E quem é a pessoa certa? Sempre as classes perigosas. Uma bala perdida no Nordeste de Amaralina é uma bala perdida. Mas uma bala perdida na Graça não é uma bala perdida, é uma bala achada. Da notícia do jornal. A forma como a polícia age em determinadas localidades é diferente de outras. Embora a técnica e a tática sejam as mesmas. Mas assim, o empoderamento social é maior. Então, assim, a cobrança é maior. Busca-se evitar determinado tipo de ação porque sabe que aquilo terá uma repercussão. Então, ninguém mete o pé numa porta no Alto do Taigara. Mas no Vale do Matatu, com certeza, sim. É verdade. Então, alguma coisa tem que mudar. Com certeza. Professor, muito obrigada, viu? Agradeço. Muito obrigada pela sua entrevista aqui para nós. Esperamos que tenha esclarecido a você, telespectador. Se quiser assistir novamente, itapuaonline.com.br. Que horas são pratas? Se quiser deixar algum recado. Muito obrigada, Eu viu? que agradeço. Até a próxima.